Olá, pessoal. Então, hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a atividade 11, que foi essa semana, a semana passada para vocês, tá? Dá umas dicas aí. Então, números decimais, que foi o que foi colocado, na verdade são números com vírgula. O que são os números com vírgula? São aqueles números que a gente trabalha quase todo dia, que são os números, pense em números com dinheiro, tá? Então, números com vírgula, exemplo ali, 1,235. Os números que aparecem depois da vírgula são chamados as casas decimais. Então, que nem nesse caso aqui, é um número com 3 casas decimais, porque nós temos 3 números depois da vírgula. Os números decimais podem ser positivo ou negativo. Eles podem ser finitos, infinitos ou infinito periódico. Finitos, eles sempre vão aparecer assim, 1,2 e não tem nada aqui. 3,45 e acabou. Então, esses são números finitos, ou seja, eles acabam. Ó, esse número aqui tem uma casa decimal, esse número aqui temos 2 casas decimais, tá? Então, o número de casas são os números que a gente conta depois da vírgula. Então, o finito, ele tem essa característica, ele acabou. Infinitos, a característica deles são esses 3 pontinhos aqui, que significa que segue, que não acabou aqui, que esses números depois da vírgula vão vir muito mais, tá? Então, eles são chamados infinitos. Infinitos periódicos, para ser infinito, tem que ter esses 3 pontinhos. Periódicos, o que acontece, ó? 23,345, 345, 345 pontinhos. Então, aqui que a gente percebe que tem um período que se repete. Nesse exemplo aqui, é o 345, 345, 345, e vai acontecer isso até o infinito, tá? Aqui, 0,111, 3 pontinhos. É um número infinito, porque temos 3 pontinhos. E eu posso dizer que ele é infinito periódico, porque tem um período que se repete, que nesse caso aqui é o 1. Os números fracionários são os números decimais escritos em forma de fração. Lembrando, fração sempre ela aparece assim, um tracinho, um número em cima e um número embaixo. O número de cima se chama numerador e de baixo denominador. Aqui, 1/2. Então, esse aqui é um número fracionário, mas eu posso escrever ele em forma de decimal. Quer ver se a gente fosse fazer aqui a divisão? 1 dividido por 2, porque toda fração nada mais é do que uma divisão. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 1? Nenhuma, então é 0. Então, eu vou botar um 0 aqui, vírgula, e um 0 aqui, para continuar a conta. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5 vezes. 5 vezes 2, 10 e acabou. Então, 1 dividido por 2 é 0,5. Lembre como se fosse dinheiro. R$ 1 dividido para 2 pessoas. 50 centavos para cada uma, tá? 1 dividido por 3. Então, a gente vai fazer 1 dividido por 3. Também, o 3 é maior do que 1, não dá, então eu coloco um 0 aqui, vírgula, e acrescento um 0 aqui. Aí, quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3 vezes. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Aí, vou colocar um 0 aqui para continuar a conta. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3 vezes. Vai dar 9. Vai sobrar 1. Aí, ainda não deu o resto 0, vou tentando. Aí, eu acrescento um 0 e vou de novo. Dá 3, dá 9 e dá 1. Vocês percebem que se eu continuar aqui, eu vou até o infinito, isso aqui vai dar sempre isso aqui. Então, o que eu faço? Vou colocar aqui 0,333 e pontinhos, porque isso aqui vai seguir para o infinito. Tá, então essa aqui é uma fração que vai dar um número decimal finito e esse aqui um número decimal infinito. As operações aritméticas, tá? Então, as operações aritméticas são adição e subtração. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, aqui, 3,45. Aqui, 1,2. Ó, a vírgula tem que estar embaixo de vírgula, 1,2. Aqui tem 2 casas decimais, aqui uma só. Eu posso completar aqui com 0 para ficar mais fácil a minha conta. Daí, vou colocar aqui 5 mais 0, 5, 4 mais 2, 6, baixo a vírgula, 3 mais 1, 4. Então, isso aqui é 4,65. Aqui, 2,3
33 mais 12. 12 é um número inteiro, mas aí eu coloco uma vírgula aqui, porque R$ 12 eu também posso escrever como 12,00, certo? Então, eu coloco a vírgula ali. Só que daí, ó, o 1 vem aqui, o 2 aqui, a vírgula aqui, e posso colocar os dois zeros aqui. 5,324. Como tem que estar vírgula embaixo de vírgula, o 5 vai aqui, vírgula, 3, 2, 4. Ó, duas casas, 3. Eu posso completar essas casas aqui com 0, tá? Aí eu vou somar, isso na soma e na subtração, tá? 0 mais 4, 4, 3 mais 2, 5, 3 mais 3, 6, baixo a vírgula, 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9, aqui vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 19,654. Agora, vamos fazer a subtração. Deixa eu ver se funciona essa caneta aqui. Então, vai dar assim, 3,631 menos, também, vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar 1,541. Na subtração, sempre vocês vão armar o maior menos o menor, tá? 1 menos 1, 0. 3, não posso tirar 4, vou pedir emprestado. Esse aqui fica 13 e esse aqui vai ficar 5. 13 menos 4 dá 9, né? 5 menos 5, 0. Baixo a vírgula. 3 menos 1, 2. Então, o resultado aqui, 2,090. 13,56 menos, ó, 2,455. Vírgula embaixo de vírgula e um número embaixo do outro, tá? Aqui tem duas casas, aqui tem 3. Vou completar aqui com 0. Aí, vou fazer. 0 eu posso tirar 5? Não, vou pedir emprestado. Então, esse aqui era 6, fica 5. E esse aqui vai ficar 10. 10 menos 5, 5. 5 menos 5, 0. 5 menos 4, 1. Baixo a vírgula. 3 menos 2, 1. 1 aqui. Então, vai ficar, isso aqui vai ficar 11,105. Certo? Essa aqui é a adição e a subtração. Agora, vamos ver a multiplicação e a divisão. A multiplicação, vocês vão fazer normal. Vocês vão montar ela, ó. 1,345 vezes 0,23. Vou fazer a multiplicação normal, não vou esquecer que tem a vírgula ali nesse primeiro momento. Então, vou fazer 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Elimino essa última casa. Vou tirar essa daqui para não me atrapalhar. 2 vezes 5, 10, vai 1, né? 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Elimino essa última casa. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 1, 0. Agora, eu vou somar tudo. 5, 3, 9, 4 mais 6, 10, vai 1, dá 3 e dá 0. Agora, onde que eu vou colocar a vírgula? Eu vou contar quantas casas tem. 1, 2, 3, 4, 5. Dos dois números que eu estou multiplicando. Conto a quantidade de casa dos dois. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu vou contar 5 casas sempre daqui para lá, ó. Nunca assim, sempre ao contrário, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, a vírgula vai aqui. Então, o resultado disso aqui é 0,30935. Aqui, 15,4 vezes 0,22. Esqueço também primeiro da vírgula. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3.
Elimina a última casa. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Elimina a última casa. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. Somo tudo. 8, 8, 3, 3 e 0. Vou contar as casas. 1, 2, 3. Vou contar. 1, 2, 3, vírgula aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 3,388. Não tem necessidade de colocar esse zero aqui, certo? Mas se colocar também não tem problema. A divisão a gente vai fazer assim, 1,8 dividido por 6. O que a gente vai fazer primeiro? A gente tem que igualar as casas da vírgula. Então, aqui tem uma casa e aqui não tem nenhuma porque é o número inteiro. Eu vou colocar uma vírgula aqui e vou igualar uma casa, uma casa. Agora eu esqueço da vírgula. Posso até apagar. Aí vou ver quantas vezes o 60 cabe dentro do 18. Nenhuma, porque o 60 é maior. Então, eu vou colocar um zero aqui e um zero aqui. Quantas vezes 60 cabe dentro do 180? 3 vezes, ó, porque 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Dá 0, dá 0 e dá 0. Então, isso aqui vai ser igual a 0,3, tá? Aqui, 64 dividido por 0,08. Aqui tem duas casas depois da vírgula. Aqui não tem nenhuma porque é inteiro. Coloco uma vírgula aqui e vou igualar as casas. Sempre igualar com zero, tá? Então, agora tem duas aqui, tem duas aqui. Agora eu posso esquecer a vírgula. E esse zero aqui já não me interessa mais. Quantas vezes o 8 cabe dentro de 64? 8 vezes, porque 8 vezes 8, 64. Dá 0, dá 0. Baixo esse zero aqui, né? E aí, quantas vezes o 8 cabe dentro do zero? 0 vezes, dá 0, né? Dá 0 e vou baixar outro zero, que dá 0 também, e dá 0. Então, aqui vai dar 800. O resultado vai ser 800, certo? Potência, vocês não viram ainda, mas vamos ver se vocês conseguem entender. Depois, outra hora, eu passo melhor para vocês, mas vamos já praticando. Potência é sempre escrito assim, um número grande, um número pequenininho em cima. O número grande é a base, o número pequenininho é o expoente, o resultado da potência. O expoente, que é esse pequenininho que está em cima, sempre vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Ó, 3 elevado ao expoente 2. Então, esse 2 aqui me indica que eu vou multiplicar o 3, que é a base, por ela mesma, duas vezes. 3 vezes 3, ó, 1, 2. Então, 3 vezes 3, 9. 2 elevado à quarta potência. Esse 4 me indica que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, tá? Uma regra importante que todo número elevado ao expoente zero é sempre igual a 1. Então, quando vocês verem aqui esse pequenininho aqui em cima, o zero, nem precisa calcular, a resposta já vai ser 1. 2 elevado na zero, 1. 1.245 na zero, 1. Qualquer número que tenha, grande, pequeno, vai ser sempre 1. No exercício ali vocês têm, por exemplo, 1,2 elevado à segunda potência. Então, esse 2 aqui me indica que eu vou multiplicar o 1,2 por ele mesmo duas vezes. Daí vocês armam aqui para fazer a continha, ó. Lembra a multiplicação. Primeiro eu esqueço que tem a vírgula. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Elimina a última casa. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vou somar. 4. 2 mais 2, 4. E aqui 1. Quantas casas? 1, 2. Ó. 1, 2. 1, 2. E boto a vírgula aqui. Então, o resultado disso aqui vai ser 1,44. Certo? Aqui, no primeiro exercício tem lá, transforme as frações decimais em números decimais. Ó, frações decimais por quê? Porque elas estão sempre na base 10. 10, 100, 1000, 10.000. Então, como é que a gente faz isso para transformar? Primeiro, vocês vão escrever, porque eu quero números decimais, ou seja, eu quero números com vírgula. Ó, números com vírgula. Aqui, então, eu tenho 4.
sobre 100, 4 centésimos. Então, como é que eu vou fazer? Vou escrever o 4 aqui e vou olhar quantos zeros tem aqui no denominador. 1, 2. Então, eu vou contar duas casas para lá. Uma, quando não tem, eu boto 0, ó. 1, 2 e coloco a vírgula aqui. E daí coloco um 0 na frente para completar, para não deixar a vírgula voando ali, tá? Aqui, vou escrever o número inteiro aqui. 345, 345. Vou olhar aqui, quantos zeros tem aqui? 1. Então, eu vou contar uma casa para cá e vou colocar a vírgula aqui. Certo? Aqui, escrevo o número 5.692. Vou olhar quantos zeros tem. 1, 2, 3. Vou contar as casas. 1, 2, 3. Coloco a vírgula aqui. É isso que vocês têm que fazer, tá? 62.548. Vou contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A vírgula vai aqui. Pronto. É isso que tem que fazer. Aqui, transforme números decimais em frações decimais. Agora é o contrário desse. Então, como é que a gente vai fazer? Tá um número com vírgula, eu quero transformar em frações decimais, ou seja, todos na base de 10, 100, 1000, 10.000. Então, como é que eu vou fazer? O número está com vírgula, vou escrever ele aqui sem a vírgula, o 8. Coloco um traço para fazer a fração, coloco um aqui e vou olhar quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então, vou acrescentar um 0 aqui. Aqui, 812, vou escrever o número inteiro sem a vírgula, coloco a fração, traço de fração aqui, um aqui, vou contar, 1, 2 casas, 1, 2 zeros. Aqui, vou escrever o número inteiro sem a vírgula, esses zeros aqui não precisam, né, porque quando eu vou escrever o número não preciso escrever assim. Vou colocar o traço de fração, coloco um aqui e vou contar quantas casas tem depois da vírgula. Não preciso colocar, mas eu tenho que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros embaixo. Aqui também vou escrever 325 sem a vírgula, coloco um traço de fração, o 1, e vou acrescentar 1, 2 zeros. Certo? Aqui escrevo o número inteiro, que vai ficar 10.003. Coloco o traço de fração, 1 embaixo, e vou contar 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4 zeros. Certo? Isso aqui que vocês têm que fazer. Aqui, então, ó, é os exercícios, tá? É esse aqui que eu falei para vocês. Esse aqui, transformar em decimais. E tem este aqui, ó, compare os números usando os símbolos igual, maior que, menor que nos números abaixo. Ó, coloquei aqui uma dica para vocês, ó. Esse símbolo aqui é igual, maior que e menor que. Por exemplo, aqui, 7,5 com 8,1. Vocês vão comparar os dois números. Quem que é maior, quem que é menor ou quem que é igual. Então, pense em dinheiro, 7,50 com 8,10. 7,50 é menor que 8,1. 3,45 e 3,124. Então, aqui, ó, os números inteiros são iguais. Então, vocês vão olhar o quê? O primeiro número depois da vírgula. Então, o 4 é maior do que 1, então esse número aqui é maior do que esse, certo? E assim